Eu sou o Rudi Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Nossa equipe do Shalom Brasil está em Israel, cobrindo as Maccabiadas 2022. Então, vamos reprisar algumas matérias neste programa. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. O primeiro episódio da viagem de Portugal da equipe do Shalom Brasil. Receita de mascarpone com Pesce Gansburg. O tributo a Elton John na Hebraica de São Paulo. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Você confere agora as notícias do esporte judaico e israelense com Ricardo Setion. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Hora de esportes aqui no Shalom Brasil e hoje vamos falar somente de dois temas. Rápido, direto ao assunto, vamos falar de simplesmente uma sequência de semanas fenomenal para Israel. Depois dos meninos da seleção de futebol israelense Sub-19 conseguirem o vice-campeonato europeu de seleções. O campeonato nesse nível de Sub-19 talvez mais importante do mundo. Depois da Copa do Mundo até sub-20 anos, Israel chegou à final contra a Inglaterra, empatou no tempo regulamentar, como você sabe, e no fim das contas perdeu por 3-1 para a forte equipe inglesa que tem a grande maioria dos jogadores, como eu disse, sub-19 anos de idade, já pertencente a clubes da primeira divisão da Inglaterra. Portanto, os israelenses, a grande maioria deles ainda no exército, e dentre eles 3 cidadãos árabes israelenses defenderam a seleção de Israel com um resultado fantástico, vice-campeões europeus e, o mais interessante, Israel está classificada para a Copa do Mundo Sub-20 de 2023. É a primeira vez na história que isso acontece. Futebol israelense surpreendendo no mundo, vice-campeão europeu na segunda divisão mais importante depois das equipes principais, deu Israel no segundo lugar. Quer então a sequência da segunda semana de grande êxito? Pois muito bem, na mais importante prova do ciclismo mundial, o tradicional, famoso e importante Tour de France, no quinto trecho, simplesmente história sendo escrita. Simon Clarke, ele que é ciclista australiano de 35 anos, consegue vencer esta etapa. É a primeira vez na história que um atleta representando uma equipe israelense, nesse caso a Israel Premier Tech, que é patrocinada por empresas de alta tecnologia e por um milionário judeu canadense que vai bancando todo este sucesso, Simon Clarke, um dos melhores ciclistas do mundo, assinou com a equipe israelense em janeiro e agora vence de maneira incrível, escrevendo uma página da história, um trecho da Tour de France, o Giro da França, a prova mais importante do mundo, agora tem uma marca israelense. Simon Clarke correu durante 3 horas e 13 minutos e o final foi de milímetros à frente do segundo colocado, o ciclista holandês. Na foto, praticamente milímetros separam o israelense do holandês. Mas muito bem, agora você já sabe do futebol, você sabe do ciclismo israelense e chega a hora
daquela que é a nossa mais amada competição, a Maccabiada Mundial, que começa dia 12 de julho em Israel. Sem dúvida alguma, a emoção é grande, o Shalom Brasil presente antes, durante e, obviamente, depois acompanhando esta delegação brasileira incrível, no comando do presidente Fernando Rosenthal, com o Gabi Milevski, toda a sua equipe, trabalhando para levar mais de 500 atletas para Israel, uma delegação de quase 1.000 pessoas, considerando os parentes, torcedores e quem vai estar nessa delegação, treinadores. Portanto, o Brasil vai forte para esta Maccabiada Mundial, um dos 60 países que estarão presentes na cerimônia de abertura do dia 12 de julho. Nesta abertura, com atletas juniores, com atletas das seleções sêniores e principalmente os veteranos, o Mundial de Esportes, que é o Mundial Judaico, vai ser, sem dúvida alguma, algo sensacional e nós acompanhamos a delegação brasileira. Mas o que eu vou falar com vocês aqui são dois temas importantes e, sem dúvida alguma, históricos. O primeiro é que ninguém menos do que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, a potência número 1 do mundo, estará presente na cerimônia de abertura em Jerusalém, ao lado do presidente de Israel, Isaac Herzog, e também do primeiro-ministro atuante, Yair Lapid. A segurança será extrema. Pela primeira vez na história, um presidente dos Estados Unidos estará saudando e recebendo as delegações de judeus do mundo inteiro em Jerusalém, capital de Israel. Sem dúvida alguma, história, mais uma vez, sendo escrita, Joe Biden na cerimônia de abertura da Maccabiada Mundial. E por fim, para concluir, vamos falar também de Maccabiada, só que um tema ainda que deixa muita gente triste. É que estamos completando 50 anos do atentado. Na culinária com Pesce Gansburg, você vai aprender uma deliciosa receita de mascarpone caseira. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer mascarpone. Mascarpone é um queijo cremoso, um pouco mais cremoso do que cream cheese. Cream cheese é feito com leite e o mascarpone é feito com creme de leite, então ele vai ter muito mais gordura. Super fácil de fazer, mas difícil de encontrar nas lojas, especialmente kasher, com 2 ingredientes: creme de leite e limão. Ok, vou pegar 1 litro completo de creme de leite. Vou colocar tudo. E a gente quer que ele fique no fogo médio. Você não quer que ele borbulhe muito. Ele vai começar a fazer bolinhas no lado. Já tá bom. Aí a gente vai adicionar o limão. Ok? Pode ir devagarzinho. Às vezes até umas 5 a 10 minutos. Mas não deixa ele muito alto. Já tá começando. Agora que tem as bolinhas, eu vou colocar limão. Uns 3 colheres de limão. Fresco, tá? Tem que ser um limão fresco. E agora sim você tem que ficar mexendo devagarzinho, quase o tempo inteiro. Agora que o limão entrou, vou deixar ele ferver e ele vai engrossar. E a gente sabe que ele está pronto quando você levanta a tua colher e a parte de trás da colher, ele está grosso, ele gruda, ele não cai. Você sabe que ele está engrossando, deixa ele ficar bem grosso e aí a gente sabe que está pronto. Vou deixar ele fervendo devagarzinho. Tem que fazer um banho de gelo. Passou o teste. Eu vou fazer um banho de gelo para resfriar o creme. Coloca aqui dentro e deixa ele resfriar. Ficou uns 15 minutos num banho de gelo para resfriar e você já pode ver que ele está mais gelatinosa, grossa, tá? E agora nós vamos para o próximo passo, que é, eu peguei aqui uma peneira e forrei com pano de prato, tá? Essa aqui foi de Marli Panos, tá? Que me deu, é de leite, então não tem erro. Coloca aqui. E a gente vai passar o creme para lá. Ele vai ficar aqui uns 12 horas na geladeira,
E de manhã você pode tirar e colocar num pote e guardar na geladeira. Ele fica bom uns 4, 5, 6 dias fresquinho. Pode usar para passar no pão, pode usar nas receitas ou pode usar para fazer a nossa deliciosa cheesecake, que também postei no Instagram. Se você quer ele mais mole, o que você pode fazer é pegar um pouco da água que vai sair daqui, mistura ele dentro ou pegar leite morno mesmo, ou simplesmente deixar fora da geladeira uns 15 minutos, ele amolece para poder passar mais fácil, tá? Guarda na geladeira 10 a 12 horas. Eu espero que você viu como é fácil fazer uma coisa sofisticada, como um queijo mascarpone em casa, e você tem um queijo maravilhosa. Vou guardar na geladeira. Chag Sameach para todas! Eu vou deixar vocês com uma dica muito boa onde fazer todas as suas compras com os produtos kasher, que é no All Kosher, uma loja que tem todos os produtos que a gente precisa kasher. Os donos da loja são super simpáticos, ajudam a gente com tudo que a gente precisa e fica no meio do Higienópolis, na Alameda Barros, número 391, no All Kosher, para todos os teus produtos kasher. A seguir, tributo a Elton John na Hebraica de São Paulo. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Chamo agora a nossa correspondente de turismo, Sheila Bromberg, para mostrar um pouco mais de Israel. É com você, Sheila. Shalom, shalom, pessoal do Shalom Brasil. Hoje eu tô com a Ninoca e nós vamos fazer um passeio de barco numas piscinas em Ramla. Vem com a gente, vamos conhecer juntos um lugar diferente e muito antigo e cheio de histórias. Esse é um passeio legal para fazer, até com as crianças. A gente vai entrar lá embaixo e vai passear de barco. Tá muito quente aqui e eu, a Nina, estamos esperando a nossa vez. Lá embaixo, uma construção de 1.200 anos, gente. Ai, que emoção, muito legal participar dessas aventuras. Olha só. Gente, é muito fresquinho, gostoso aqui dentro. Lá em cima tá um calor. E seguimos descobrindo detalhes da terrinha que nem imaginamos. A piscina de Arcos em Ramla. Ramla é uma cidade que fica ao lado de Lod e a alguns quilômetros de Tel Aviv, muito perto do aeroporto Ben Gurion. Alguém iria imaginar que lá teria um local como esse que vocês vão ver? Essa piscina entrou na mitologia israelense quando serviu como um dos locais de filmagem do filme Hassamba e a Terra de Ninguém, que conta sobre uma gangue secreta fugindo em barcos para um grande e mágico espaço, a Piscina de Arcos. A sobrevivência da Piscina de Arcos, apesar dos 1.200 anos que se passaram desde sua fundação e apesar dos severos terremotos que destruíram grandes partes da cidade de Ramla, é um raro testemunho da qualidade do edifício e serve como um exemplo e modelo da arquitetura muçulmana. Realmente um lugar especial para se
se fotografar e para admirar aquela paisagem diferente. O reservatório subterrâneo de água foi construído em 789 durante o reinado do famoso califa Harun al-Rashid. A piscina de Arcos é a estrutura mais importante desde a época do governo dos califas abássidas na terra de Israel. Ela foi construída como um reservatório de água coberta para os moradores de Ramla. Também é referida pelos cristãos como a piscina de Santa Helena, baseada na tradição de que foi Helena, a mãe do imperador romano Constantino I, que iniciou sua escavação. Essa piscina também era conhecida como Piscina Al-Anzia, que significa piscina de cabras. De fato, no passado, os arcos que eram usados para fornecer água para o gado podiam ser vistos por lá. A piscina é alimentada por um canal de água que saiu de um setor para os reservatórios do complexo da Torre Branca, que outro dia vou mostrar para vocês também. A entrada de água foi recentemente exposta em uma escavação conduzida pela Autoridade de Antiguidades de Israel. Vários degraus descem até ela, que tem 3 fileiras de colunas grandes construídas em pedra e cada uma tem 5 colunas com os arcos abobadados e no teto há fileiras de orifícios quadrados através dos quais a água provavelmente foi bombeada com baldes e cordas nas gerações anteriores. A piscina é quase quadrada, com mais ou menos 21 por 20 metros. Nos dias de inverno, ela transborda suas águas. Capitã Nina! É rasinho. É um local muito interessante de se conhecer e é uma pequena aventura para se fazer com as crianças ou sozinho mesmo e admirar esse local tão antigo e tão bem mantido até hoje. Muito cansativo, muito calor, mas eu recomendo esse passeio. E agora, vamos subir. Ó, aqui. Força na peruca e sobe lá. Gente, é muito legal. É uma experiência diferente que vale a pena fazer, vale a pena sentir. Essa aqui é a parte de cima da onde a gente estava. A gente olha isso e nem imagina, né? Você quer conhecer Israel? Entre em contato comigo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Talvez eu possa lhe ajudar. Rabino responde. Rabino, de que forma o Rebbe de Lubavitch fortaleceu o judaísmo e por que ele é até hoje tão importante? A resposta é simples. O Rebbe cuidou e se preocupou de todos os judeus do mundo e também de não-judeus. O grande coração, este desprendimento fantástico, Deus o abençoou em pensar em todos. Milhares de comunidades judaicas hoje devem sua sobrevivência ao Rebbe de Lubavitch. Ele que as revitalizou, as levantou do nada e as reenergetizou, eu diria até as ressuscitou depois das cinzas do Holocausto, mandando pessoas, emissários, e livros, e aulas, e judaísmo, e tudo que se pode imaginar, desde escolas até colônias de férias. O Rebbe pensou globalmente, muito antes que o mundo pensou na globalização. O Rebbe já pensou em redes sociais, todos serem conectados, muito antes que chegou o Facebook e o Twitter. O Rebbe pensou em cada um, como conectá-lo mais com o Criador, como transformá-lo numa pessoa melhor. Então não tem uma comunidade judaica no mundo que não teve contato direto ou indireto com o Rebbe de Lubavitch. Esta é a força do Rebbe, pensar em todos. Uma vez, o rabino da România, se chamava Rabino Rosen, não me lembra, chegou a visitar o Rebbe na época comunista, que era difícil sair de lá. Ele veio para Nova York, teve uma entrevista com o Rebbe. Ele não queria pegar o tempo do Rebbe, ele viu que ele entrou às 4 horas de manhã, ele viu a fila, quantas pessoas, então ele entrou e perguntou ao Rebbe, quanto tempo tenho, eu não quero pegar o seu tempo precioso. O Rebbe deu um sorriso e perguntou para ele, quantos judeus tem na Romênia?
Ele falou, na România tem mais ou menos 65 mil judeus. O Rebbe disse, você tem o tempo que precisa para 65 mil judeus. Isto é o Rebbe de Lubavitch. Em 2020, a Hebraica de São Paulo realizou um tributo ao cantor Elton John no Teatro Arthur Rubinstein para os sócios e convidados, relembrando os grandes sucessos do cantor. O ano já começou em alto nível no clube, trazendo o show do cover Elton John, que abre uma sequência de eventos organizado pelo Departamento Social e Cultural da Hebraica. É mais um evento, mais uma atração para o clube. O Departamento Social e Cultural está de parabéns, porque, como eu gosto de dizer, a Hebraica é de todos e para todos. Então, a gente tenta trazer eventos, trazer atrações de todas as idades. Aqui a gente teve um público eclético de 30 anos para cima, todo mundo participando, um show incrível. O que eu posso dizer é que cada vez mais a Hebraica me faz mais feliz. A partir de agora a gente está com uma programação intensa de botecos, de tributos. Vamos ter as festas já tradicionais do Blue Jeans e do Rockover. Estamos planejando tudo. E o tributo hoje eu acho que foi para começar o ano com chave de ouro. Os fãs compareceram ao show e puderam relembrar e se divertir com os grandes sucessos do cantor. Foi maravilhoso, super legal ver todo mundo interagindo, diversão de alto nível com preço excelente para toda a família. Amei, acho que começamos bem o ano. Deu para lembrar bastante o Elton John e as músicas excelentes. Qual parte você mais gostou? Todas. Toda, adorei mesmo o show. Foi demais. Deu para relembrar todas as músicas da nossa época. Não deu para parar sentada. Foi muito bom. A Hebraica está de parabéns, mais uma vez. O show foi ótimo, um programa delicioso para um sábado à noite, foi muito bom. It's a little bit funny, this feeling inside. E teve gente que até comparou o show do cover com o original. Olha, o show foi super bacana, realmente um revival. Eu que já fui em 2 shows do Elton John, aí deu pra sentir um gostinho e o público estava animado. Parte do show que eu mais gostei foi Rocketman, né? Porque é o que ficou marcado depois do filme dele. Achei ótimo, adorei, a Hebraica tá de parabéns e os próximos estamos dentro. Foi muito legal, a gente gosta muito de Elton John, ele cantou músicas muito interessantes, estava bem animado, a gente gostou e a gente gosta muito de estar aqui na Hebraica em todos esses momentos. A companhia da minha esposa, mas essa música maravilhosa, é tudo que eu precisava para estar aqui hoje. Acho que é isso o mais importante de tudo. Ao som do piano, o cantor Sebastian fez o público relembrar grandes sucessos. A gente preparou um repertório especial, né, focado para esse público, né, do Hebraica. Foi escolhido a dedo músicas principalmente da década de 70, que é o auge do Elton John, né? Então foi feito com muito carinho. O público daqui me acolheu de uma forma bem legal, encheu a casa, né? Para o artista não tem coisa melhor do que o que aconteceu aqui hoje. E a diretoria já planeja o ano com outros eventos, como o tributo aos Beatles, embalo de sábado à noite e musicais do cinema. Shows como este, casa lotada, 520 pessoas. Social, mais uma vez, está brilhando e a Hebraica toda está brilhando. Venha, se você ainda não veio, venha e vai conferir o que estamos oferecendo para a comunidade. Esse daqui foi o primeiro tributo desse semestre, teremos mais 4. Se todos forem um sucesso desse daqui, só posso falar que o ano começa com o pé direito. Muito feliz com o resultado.
A seguir, fontes. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O dia 17 de Tammuz se aproxima. Esta é a data em que foram destruídas as muralhas que cercavam o Beit HaMikdash. 3 semanas depois, em 9 de Av, o próprio templo sagrado foi destruído. Nas duas datas, não comemos ou bebemos, e essas 3 semanas intermediárias são semanas de luto. Mas não se trata apenas de jejuar e ficarmos tristes. Este é um período de reflexão. Quando teremos o terceiro Beit HaMikdash? O que podemos fazer para apressar sua reconstrução? Como resposta, devemos nos dedicar mais à prática de mitzvot e aumentar principalmente em amor ao próximo. Mantendo a união, em breve, se Deus quiser, estaremos prontos para o terceiro templo com a vinda de Mashiach. The 3 weeks between the 17th of Tammuz and the 9th of Av are a period of mourning for the destruction of both holy temples in Jerusalem. The Rebbe introduced a custom during this period to study Maimonides' Hilchos Beis Habachira, the laws of the chosen house, which describe the structure and vessels of the holy temple. Der Ingen von Shivasser Betamus, in welcher es ausgeteilt und biachad im Zeh Hemshech der Bashabo Lilfone und Bashabo Leachra, alle Unioni verbunden mit Beis HaMikdash, wo sie gewähnt in Jerusalem, wo das sie gewähnt der Id von Beis HaMikdash, wo das sie der Hufka HaChema und Fahrderuf Mozer al-Hoyir, und Nordruf Sreifas Beis HaPchiro, und das ist echt verbunden mit dem Minag, was echt eingeführt Lachrena,
als in die 3 Wochen, was hebt sich um bis Shivasar Betamus, sollen wir lernen, Ajin in Yonim, wo sie seine verbunden mit Binyan Beis Hamikdash, wo das kommt zusammen mit Binyan Jerusalem und Binyan Eretz HaKodesh, ki mevui Baruch oder Gebel HaInyan Bozeh, wie der erklärte Medisch Tanchumo, wo sagt, am lernen in Terische Biksav und Terische Balpeh, wegen Midasarbeit, Vechulu, Vitzereso und Mekvov, is a dur druf in Maila ni Alechem, am Mizbene den Beis Hamikdash, wo das wenn man lernt, was in Mahalocha Psuko, wo damals kommen gleich herübergehen zu den Binyan, am lernen die Halochis, noch jedem ist gekommen zu Halocha Psuko. Is a Chotodemot der Chalza Shakle Vitalie, weiß mir noch, und was ich zu buien Bepeil, am lernt Nachtakin, unheimlich von dem Posuk in Terische Biksav in Yecheskel. Oder lief nicht sehr, der Halochis, wie der Rambam sagt, was mir lernt auf von bis sie gewähne Mishkon, wie der zählt in Terische Biksav Mamosh, in Chamische Chumshe Teiro. Und man kommt zu der Halocha Psuke in Beis Abchilo, ist auch zu demult, hat man schon gleich, weil man kann rübergehen von dem Dibur, der Eid Bozeh, in den Binyan Mamosh. O primeiro templo móvel que tivemos foi o Mishkan, construído logo após a saída do Egito. Para sua construção, o povo doou seus pertences de maior valor, como joias. Após Davi conquistar Jerusalém, quis erguer um templo em homenagem a Deus, mas por ter passado diversas guerras, não teve permissão, cabendo esse papel a Salomão, seu filho. A construção do templo sagrado consumiu grande parte dos tesouros e foi a mais importante obra desse reinado. Ele permaneceu em pé durante 410 anos. Então, no ano de 422 antes da Era Comum, os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiram e conquistaram a pátria judaica, destruindo o templo sagrado no dia de Tisha B'Av. 70 anos mais tarde, pudemos voltar à terra natal e reconstruir o templo. As perseguições continuaram. Persas, gregos, até finalmente Israel ser dominada pelo Império Romano, sob comando do imperador Tito, quem destruiu o segundo templo, também em Tisha B'Av. Após a segunda destruição, a única parte que permanece inteira até os dias de hoje é o Muro das Lamentações, correspondente a um trecho das paredes que cercavam os templos, e estará lá quando for construído o terceiro templo nos dias de Mashiach. Você já parou para pensar no poder de uma palavra? Aquilo que dizemos pode ter uma influência enorme sobre as pessoas e os acontecimentos na nossa vida. A Torá nos diz que Deus criou o universo por meio de palavras.
Seu primeiro presente ao ser humano foi a capacidade de dar nomes aos animais, usar letras e palavras para entender o mundo. Assim, como o universo natural foi criado com palavras, podemos fazer ou desfazer universos sociais dessa forma. Na Torá, Deus revela-se em palavras. E nós, no ato da prece, oferecemos nossas palavras a Ele. Poucas coisas têm mais força que a voz humana. Seja comunicando uma visão, contando uma história, transmitindo um ensinamento ou incorporando um ideal. Palavras que vêm de um coração entram em outro, fazendo as pessoas enxergarem diferentes formas ou transformando pensamentos em ações. A linguagem é uma faca de dois gumes. Pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Pode criar, confortar, encorajar ou então destruir. Podemos ser tão grandes ou pequenos quanto a nossa linguagem nos torna. A seguir, o primeiro episódio da viagem para Portugal. Em 2018, a nossa equipe do Shalom Brasil visitou diversas cidades de Portugal em busca da herança judaica existente no país. Acompanhe agora a primeira parte da viagem. O programa Shalom Brasil está aqui em Portugal a convite da Secretaria de Estado de Turismo. Nós viemos aqui para resgatar a herança judaica e, para isso, visitaremos diversas cidades. Mas antes, é importante sabermos um momento histórico marcante, a Inquisição Portuguesa. A Inquisição ela começou na Espanha em 1492. Essa é a chamada Inquisição Ibérica. O principal objetivo dela era punir e vigiar a heresia judaica. Ela foi constituída, ela teve outros focos, como por exemplo os feiticeiros, os bígamos, os sodomitas. E ela foi criada na Espanha depois da unificação do espanhola, né, dos reinos católicos. Depois da queda de Granada, só tinha restado na Espanha uma outra religião que era judaica além dos cristãos. E aí um dos objetivos era fortalecer o cristianismo e usar o cristianismo como uma ferramenta de unificação do povo espanhol. Então, os judeus foram expulsos em 1492, aqueles que quisessem permanecer deveriam se converter e eles não tinham muito para onde ir.
um pequeno grupo foi para o Marrocos, que era muito próximo para atravessar. Outro grupo saiu andando pelas estradas e chegou a Lisboa. Só que quando eles chegaram na fronteira, eles tiveram que negociar com o rei para conseguir entrar em Portugal. Em 1496, quando o rei Dom Manuel resolveu pedir a filha dos reis católicos em casamento, como condição para o casamento, eles exigiram que em Portugal não houvesse mais nenhum judeu. Então, em 1496, o rei decretou a expulsão de todos os judeus, mas na hora que ele marcou o dia para os judeus saírem, e os judeus foram para o porto. Na hora que foi combinado, o rei percebeu que grande parte daquela mão de obra que ele tinha importante para as navegações, cartógrafos, cosmógrafos, matemáticos, astrônomos, essas pessoas que estavam ajudando Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações, ele falou, não vai sair ninguém. E aí ele mudou de ideia, ele mandou fechar os portos, mandou o exército para o porto, e o exército levou toda a população para a Praça Central e batizou todo mundo. Mas, quando ele morreu, né, e veio um novo rei, o novo rei, então, ele exigiu que ele começou a negociar com o Papa para que fosse instaurado em Portugal e aberto o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. E esse tribunal era um tribunal feito de uma aliança entre o rei e o Papa, né? Então, era uma aliança entre a igreja e o rei. E todos aqueles que eram denunciados para a Inquisição, eles eram já imediatamente presos, levados ao tribunal, e todos os cristãos novos, quando presos, mesmo antes do processo, tinham seus bens confiscados. Com o Marquês de Pombal, no final do século XVIII, ele acabou com a diferença entre cristão novo e cristão velho. Quando ele acabou com essa diferença, ele mandou queimar todos os documentos que faziam essa diferenciação, para que a Inquisição não conseguisse mais prender os cristãos novos. E aí a Inquisição foi se enfraquecendo. Ela continuou atuando, e em 1821 ela fechou, mas mudou de nome, né? E recentemente, no século XX, ela passou a ser chamada de Santa Congregação para a Doutrina da Fé, né? E que cuida principalmente de casos internos da igreja. E a viagem em busca da herança judaica em Portugal tem início na cidade do Porto, na Sinagoga Mekor Haim, que foi inaugurada em 1938. O nosso grupo, formado pela imprensa judaica e operadores de viagens do Brasil e da Argentina, conversou com Hugo Vaz, historiador e membro da comunidade judaica da cidade do Porto. Essa sinagoga foi fundada com o objetivo de agregar os judeus, resgatar as origens judaicas e mostrar que era seguro praticar o judaísmo. Um dos responsáveis por essa construção foi um oficial do Exército Português, o capitão Arthur Carlos de Barros Basto. Hugo, nós estamos nessa sinagoga, que é a única sinagoga da cidade do Porto, então agrega toda a comunidade. Qual que é a importância de justamente agregar essa comunidade que tem aproximadamente 300 membros? É uma importância bastante grande. Além de ser a única sinagoga no Porto, é a maior da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha, e na realidade o que nós tentamos aqui é agregar todos. Sendo a única sinagoga, é importante receber todos, sejam mais ou menos religiosos, embora as regras da casa sejam ortodoxas, na realidade toda a gente é bem recebida e deve ser bem recebida, e portanto é muito interessante vermos aqui estas várias pessoas de várias nacionalidades, com várias tradições diferentes, mas toda a gente junta numa só sinagoga. O Barros Basto não fez sozinho, não fundou sozinho essa sinagoga, mas ele tem uma importância muito grande, né? Então, o que representa o Barros Basto?
De facto, ele nunca trabalhou sozinho, mas a verdade é que tornou-se a figura-chave desta comunidade, por uma simples razão. Ele era um soldado conhecido, que inicia um projeto hercúleo bastante grande de resgate de judeus secretos, dos marrenos, e que de facto esse projeto acaba por falhar, porque ele próprio é atacado, acabando por ser afastado do exército, e só muitos anos mais tarde é que acaba por ser realizado. A sinagoga possui 20.000 azulejos pintados à mão e a arquitetura tem características sefaraditas, fazendo uma alusão aos primeiros judeus que retornaram a Portugal vindos da África, principalmente do Marrocos. Dentro da sinagoga, existe um museu judaico com objetos e mais de 3.000 livros que ajudam a contar a história da comunidade judaica. Esse museu mudará de local e será inaugurado em fevereiro de 2019. Aqui na biblioteca e no museu que fica dentro da sinagoga Makor Haim, nós temos este quadro com cidadãos do Porto que foram vítimas da Inquisição e também aqueles que nasceram na cidade do Porto. Aqui, por exemplo, tem Cecília Cardoso a Velha, que tinha 102 anos e foi vítima da Inquisição. Então, esse é um documento muito importante que conta a história da comunidade judaica aqui na cidade do Porto. Nós estamos em um dos pontos mais altos da cidade do Porto, onde fica a Catedral da Sé. E uma curiosidade é que eu estou aqui no começo de uma antiga judiaria. Judiaria eram os bairros onde os judeus moravam. E a curiosidade é que elas ficavam próximas à igreja, justamente porque antes da Inquisição, os bispos protegiam os judeus. Paulo faz parte da comunidade judaica aqui da cidade do Porto, inclusive o pai dele fez parte da diretoria da sinagoga que nós acabamos de conhecer. Bom, Paulo, nós estamos aqui numa antiga judiaria. Exato. Qual que é a história dessa judiaria? Essa história, a judiaria é esta, começa aqui, é Rua de Santana, e vai mais para cima, quase até à Sé. Foi a primeira judiaria do Porto. Estava junto à Sé Catedral, porque isso significa que estava sob a proteção do bispo. Com esses ninguém mexe, porque estão estão debaixo da minha proteção. Vai daqui até lá acima esse percurso que vocês fizeram. Esta é a mais antiga e foi a primeira da cidade. E o que representava a judiaria na cidade? A judiaria era onde moravam os judeus. Portanto, tinham umas certas regalias, tinham uma autoridade própria, tinham que respeitar a lei do país, mas entre eles tinham a autoridade judicial, que era o rabino, que lidava com as coisas. Normalmente eram comerciantes e artesãos. A nossa visita à cidade do Porto termina aqui, no Palácio da Bolsa, onde até 1994 funcionava a Bolsa de Valores. Atualmente é um centro de eventos e está aberto à visitação. O Palácio da Bolsa traz diferentes estilos arquitetônicos, além de riqueza nos detalhes. Além disso, é possível ver retratos da realeza portuguesa. Um dos destaques do palácio é o Salão Árabe, que nas paredes e no teto há formas decorativas em estuque e madeira e a parte amarela foi feita com folhas de ouro. O nosso grupo ainda teve a oportunidade de participar de um jantar com membros da comunidade judaica do Porto e representantes da Secretaria do Estado de Turismo de Portugal. Os judeus atualmente fazem uma parte de uma comunidade importante na cidade, temos agora 300 membros e muitos deles, por exemplo, têm restaurantes ou outras atividades que contribuem para a sociedade e, sobretudo, a comunidade com muitos eventos culturais é já muito conhecida na cidade, portanto tem um impacto muito grande. E depois, em determinada altura,
esse crescimento ganhou uma força crítica porque nós começamos a ter judeus religiosos e começamos a ter o mikvé a funcionar, começamos a ter uma loja kasher para o uso dos nossos membros na comunidade e, portanto, hoje pode-se dizer que pela primeira vez em 500 anos se tem uma vida judaica mesmo na cidade do Porto. E agora nós estamos em Coimbra, mais precisamente na Universidade de Coimbra, que foi fundada em 1290 em Lisboa e transferida definitivamente aqui para a cidade em 1537, sendo uma das universidades mais antigas do mundo e a mais antiga de Portugal. O primeiro local que visitamos na universidade foi a Sala de São Pedro, que contém livros, manuscritos e uma Bíblia histórica que é conhecida como Bíblia de Abravanel, uma vez que existe a suposição de que ela pertenceu a Dom Isaac Abravanel, estadista, filósofo judeu e financista do governo português no século XV. Quando foi comprada pela Universidade de Coimbra, que foi no final do século XVIII, ela não esteve durante os tempos da Inquisição em Portugal. Porque se tivesse estado durante esses tempos, não tinha sobrevivido, com certeza. Não sabemos quando é que esta Bíblia foi feita. E então parece haver aqui datas do século XIII, XIV, onde outras pessoas leem datas do século XV. É essa datação do século XV que, por exemplo, faz com que esta Bíblia seja conhecida como a Bíblia de Abravanel, erradamente. Porque provavelmente não há nenhuma evidência que haja relação entre o José Abravanel e esta Bíblia. Na universidade, há ainda um arquivo universitário e distrital que conta com 10 quilômetros de documentos, sendo um acervo vasto e completo com informações tanto da Universidade de Coimbra quanto da história portuguesa. Aqui no Arquivo Histórico da Universidade de Coimbra, nós temos diferentes exemplares que fazem parte da época da Inquisição. Aqui é um regimento do Conselho Geral de Sã, ou seja, a forma como que os inquisidores tinham que agir. Então, por todas essas páginas, tem a forma como os inquisidores agiam, como eles deveriam atuar durante a Inquisição. Aqui, por exemplo, tem uma página Quem poderia estar a salvo. Então, os inquisidores não mandarão prender pessoas grandes, como senhores de títulos ou pessoas religiosas. Então, na verdade, aqui nós temos um exemplar único, muito importante e que conta a história dos judeus durante a Inquisição portuguesa. Dentro deste acervo diverso que eu faço esta seleção para ilustrar nesta visita que fazemos aqui, para ilustrar a herança judaica na Universidade de Coimbra, selecionando, por exemplo, professores cuja vida foi marcante e que eram de descendência judaica. Temos, por exemplo, a matrícula do António José da Silva, natural do Rio de Janeiro. Temos também, por exemplo, os registros de matrícula, os exames e o diploma concedido a Aristides Sousa Mendes, deste diplomata na passagem de vistos e no seu contributo para salvar tantas vidas. E de que forma, então, os judeus, tanto como professores e também como alunos, contribuíram para a universidade e também para Portugal? Claro, contribuíram com a sua vasta cultura. Essa própria presença que deixou marcas e que nos honra ainda hoje conhecer esta história e poder divulgá-la através destas fontes documentais que temos aqui no arquivo. Durante a visita à universidade, estivemos ainda na grandiosa Biblioteca Joanina, inaugurada em 1717 e possui esse nome por ter sido Dom João V o responsável por essa construção. As paredes da biblioteca contam ainda com folhas de ouro vindas do estado de Minas Gerais. A Biblioteca Joanina tem 1.250 metros quadrados e mais de 60 mil livros. E uma curiosidade, aqui vive uma comunidade de morcegos desde o século XVIII que comem insetos como traças durante a noite, preservando assim todos os livros. De
Coimbra, chegamos até a cidade de Tomar, em um local que é considerado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, o complexo do Castelo Templário de Tomar, onde fica o Convento de Cristo, uma das obras mais importantes do Renascimento de Portugal. Este conjunto arquitetônico conta a história de Portugal desde o século XII, tendo, além do renascentismo, outros estilos arquitetônicos como o manuelino. E Jerusalém também está presente, uma vez que a charola dos Templários seguiu o modelo do Santo Sepulcro. E também na cidade de Tomar existe uma sinagoga que data do século XV, sendo a mais antiga de Portugal. E ela fica também em uma antiga judiaria aqui da cidade. Atualmente, não existe comunidade judaica aqui em Tomar. Essa sinagoga está em reforma, mas até o final de 2018 estará aberta à visitação. A sinagoga Abrão Zacuto surgiu pouco antes da Inquisição em Portugal. Depois, acabou sendo usada como prisão, capela e armazém. E foi apenas em 1921 que a sinagoga foi classificada como monumento nacional. As 4 colunas centrais da sinagoga ainda são originais. Pouco depois de nossa visita, a guardiã da sinagoga, Teresa Vasco, faleceu após quase 30 anos de dedicação à sinagoga. Com isso, fica aqui a nossa homenagem a esta senhora que ajudou a preservar a história judaica em Portugal. E não perca no próximo programa a segunda parte da nossa viagem de resgate à herança judaica em Portugal. Você conhecerá as cidades de Belmonte, Trancoso e Vilar Formoso. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais e também no nosso site www.shalombrasil.com.br. Hoje nós terminamos o programa com a música Hora Mamtera, com as cantoras do Tzabariot. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!